Boa tarde, como você está neste início de tarde de domingo? Está começando mais um programa, meu doutor. E hoje vamos falar de um assunto que impacta diretamente sua qualidade de vida. O excesso de peso, a obesidade, o envelhecimento saudável e os desafios da alimentação moderna. Para nos ajudar a entender como escolhas cotidianas, informação e políticas públicas podem fazer a diferença na sua vida, recebemos o sanitarista Dr. Cleito Camargo, especialista em comunicação em saúde, alimentação e envelhecimento. Ele vai mostrar que por trás de cada refeição existem fatores sociais, culturais e genéticos que influenciam sua saúde. Dr. Cleito, obrigado por disponibilizar uma parte do seu tempo para tratar um assunto tão importante como esse. Eu agradeço, Dr. Gutenberg. É sempre muito bom a gente conversar com a população, trazer informação qualificada, porque informação é prevenção. Perfeito. Cleito, você tem se dedicado à comunicação em saúde, especialmente sobre excesso de peso, obesidade, envelhecimento saudável. Como a informação e a conscientização podem transformar hábitos e melhorar a saúde da população de Brasília? Me fala sobre isso, como é que é esse contexto? Bom, informação em saúde hoje se tornou um campo de batalha muito custoso, porque ela é diretamente invadida pelos influenciadores digitais, que na sua grande maioria não tem qualificação para divulgar aquele assunto e que também divulgam muitas mentiras, muitas ficções, e que para os comunicadores em saúde, para os cientistas, que é o meu caso, pesquisadores, nós pesquisadores, a gente se deparar com esse ambiente tão poluído e que traz tanto prejuízo para a saúde das pessoas, porque são informações que elas se colocam como verdades absolutas e que não têm nenhum conteúdo e trazem, inclusive, perigos para a saúde daquelas pessoas que consomem. Então, para a gente hoje, ter um espaço de organizar essas informações, essas fake news, é essencial, porque a gente está pensando em prevenção de doenças. A concorrência da verdade, do conhecimento científico com as fake news é um problema, né? É muito complicado, até porque dentro da própria ciência, a gente tem colegas que passaram pela formação científica de qualidade e, numa dada altura, eles se desvirtuaram e montam as suas próprias ciências e divulgam elas de uma maneira muito perigosa. Isso realmente é um problema, eu diria até de saúde pública. Hoje é um problema de saúde pública. Bem, hoje é um problema de saúde pública. Sua atuação destaca o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde pública. Quais são os principais riscos desses produtos para a nossa população e como podemos incentivar escolhas alimentares mais saudáveis no dia a dia da população? Bem, inicialmente eu gostaria de você explicar o que é alimentos ultraprocessados. Eu já adianto que o problema maior é a questão do acesso, da facilidade e do custo, num país com uma parcela da população extremamente pobre, que passou a ter acesso a esses alimentos que são prejudiciais. Mas aqui o entrevistado é você, não sou eu. Fique à vontade e nos fale sobre isso. A gente tem também isso que você coloca, que faz parte da transição epidemiológica da clínica da obesidade no país, da gente, na América do Sul e Caribe, sobretudo. É importante a gente conceituar assim, o que é ultraprocessado? Eles são alimentos, inclusive, vale fazer um parênteses, nós classificamos no Brasil o que é ultraprocessado. Quando eu falo nós, é o grupo do Núcleo de Pesquisas em Alimentação e Nutrição, o NUPENS da USP, coordenado pelo professor Monteiro, também sanitarista, e lá ele estabelece o sistema NOVA, que é o sistema de classificação de ultraprocessados. Então, o que seria isso? A classificação é muito confusa. Ultraprocessado é tudo aquilo que tem 4 ou 5 componentes químicos na sua composição. A gente não tem mais um alimento ali. Ali a gente tem uma composição química artificialmente montada para mitigar um alimento. Então, ou seja, é mais ou menos um artefato que imita um alimento, mas não é um alimento. É uma composição química que traz ali muitos componentes que podem ser extremamente deletérios, prejudiciais para a saúde.
Essa classificação ela foi muito importante para que a gente pudesse decidir o que é esse tipo de alimento e aí pesquisar em linhas diversas para poder entender como a gente pode proteger a saúde da população com relação a essa invasão que não é mais silenciosa. O empacotamento, a embalagem, ela é muito bonita, ela comunica esse desejo para o seu consumidor. Isso acontece desde os anos 70, quando a gente teve aquela prosperidade do ciclo da soja, do ciclo dos grãos. Aí a gente também pode combinar isso com o êxodo rural, os ambientes urbanos mais concentrados de pessoas e também com uma dificuldade muito grande de acessar o alimento de verdade, comida de verdade. Os ultraprocessados vão tomando esses espaços baratos, com a transmissão de desejo muito imediata e que naturalmente eles trazem aquilo que a pessoa precisa de comer naquele momento, que é sabor. Para a pessoa que quer resolver a sua rotina, na grande maioria, até por não ter uma educação nutricional, ela quer resolver sabor, paladar, ela quer ficar com a barriga cheia. Esse é o ponto, Gutenberg. E aí, Cleiton, a gente precisa até prestar um serviço de saúde pública aqui. Os alimentos ultraprocessados ricos em açúcar, em gordura, aquela história toda, está aumentando exponencialmente a incidência de obesidade. Isso até o acesso, em termos econômicos, é bem mais barato que a alimentação saudável. Então, nesse aspecto, eu preciso aqui que a gente nomine. Claro. Né? Porque não adianta eu estar falando, e o cidadão está comendo, não está sabendo ali, aquilo ali é um ultraprocessado. Então, Cleiton, eu gostaria que você colocasse para quem nos assiste quais são os produtos ultraprocessados mais comuns que a população está consumindo, que tem causado inúmeras doenças, obesidade, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos elevados, por aí vai. Né? Fica à vontade, até porque as pessoas têm que saber que isso é veneno, cara. Pois é, a gente começa, no número 1 dessa lista, com os refrigerantes. Essas bebidas açucaradas, carbonatadas, refrigerantes de toda sorte, eles precisam de ser evitados. As versões dietéticas, elas não têm açúcar, mas também tem outros componentes químicos, como o ácido fosfórico, que acentua, que pronuncia aquele sabor doce do alimento dietético e que traz prejuízo, sim, para a saúde. A gente tem que considerar também os salgadinhos, esses salgadinhos empacotados, bolachas recheadas, isso aí é terrível, deve também ser evitado. Sucos, que bem na verdade eles não são sucos, são composições que têm sabores de fruta com muito açúcar. Isso também precisa e deve ser evitado. Importante dizer o seguinte, Gutenberg, o processamento de alimentos ele não é um problema. Graças ao processamento de alimentos, a gente chegou, por exemplo, a um certo domínio com relação à fome no mundo todo. A questão é o ultraprocessamento, a transformação de um alimento em um agente químico que não traz mais nutrientes, e sim contranutrientes. Esse que é o ponto, Gutenberg. É importante também, que você fala aqui para as mães, porque isso se tornou cultural. Então a criança se vicia nisso, até porque é gostoso, claro, e abandona a alimentação saudável, os alimentos naturais. Que mensagem você daria para as mães sobre isso? Que elas seguissem as mães delas, as avós dessas crianças, e comessem comida de verdade. Eu sei que a mulher ela tem que se colocar socialmente de maneira muito polivalente, porque ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, ela tem que ter uma profissão, ela tem que ser uma amante, ela tem que dar conta de muita coisa e, claro, o que ela puder terceirizar ou deixar mais prático vai facilitar essa multitarefa. Agora, quando essa mulher traz esses alimentos ultraprocessados, açúcar sobretudo, para essas crianças, alimentos ricos em sódio, gorduras saturadas, por exemplo, dar um hambúrguer para uma criança de 2 anos de idade. Ali você está adestrando o paladar desse indivíduo para que lá na frente ele vai ter muito mais dificuldade de se relacionar com alimentos que não são tão hiperpalatáveis. Você treinou o paladar daquela criança, numa fase muito importante, inclusive, que é a primeira infância, a se atrair por esses alimentos hiperpalatáveis.
ela vai ficar obesa. Uma criança obesa é potencialmente um adulto obeso. A gente está falando do quê? Uma criança obesa tem 10 vezes mais chance de se tornar um adulto obeso. Então, esse é um ponto importante. Pensa que quando você está tentando ser prática e oferece um alimento ultraprocessado para o seu filho, você pode estar matando ele lá na frente, quando ele for um jovem adulto ou um senhor de 60 anos de idade, considerando a carreira em torno de alimentos ruins que ele vai consumir na sua história alimentar. Perfeito. Muitas pessoas acreditam que genética é destino, especialmente em relação à obesidade. Com base nas pesquisas recentes, como podemos equilibrar o papel dos genes e do ambiente na prevenção e no tratamento do excesso de peso? Ótimo. Vamos lá. A gente teve uma pesquisa recentemente publicada, que é um estudo muito importante, que foi feito com o Instituto de Biologia Evolucionista da Espanha e também a USP, mais uma vez, dentro de um projeto que chama DNA Brasil. E ali se documentou quais são as ancestralidades dominantes no nosso país em relação a povos que fizeram parte da nossa miscigenação e como é que isso pode impactar em termos de doença. Inclui-se aí, por exemplo, as doenças metabólicas, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, enfim. Esse estudo traz para a gente um dado muito relevante, mostrando que mais de 59% dos brasileiros têm origem europeia. Com uma população pequena, seguida de populações afrodescendentes e, por último, os amerindígenas, que são os povos originários aqui do Brasil. Claro que existe uma discussão hoje em torno dessas informações, por que as populações africanas e também amerindígenas, elas se localizam com tanta limitação dentro do retrato total desse mapa genético. Talvez pela exploração, o tipo de exploração que o Brasil sofreu naquela ocasião, com extermínio de populações africanas e também amerindígenas, né? A gente teve muito domínio de homens portugueses e de outras nações europeias. A mulher europeia ela só passa a vir para o Brasil na sua colonização a partir do século XVIII. Então é importante dizer que a população brasileira ela é predominantemente de origem europeia como padrão genético. De outra parte, a gente percebe que a obesidade ela se concentra hoje, sobretudo nos estados do norte e nordeste do país. Ali, a gente também tem a maior concentração de populações amerindígenas e afrodescendentes. Isso consorcia, de certa forma, cruza com os dados do estudo, mostrando, por exemplo, que a vulnerabilidade em relação ao excesso ponderal, ele também se localiza geneticamente e aparece também nesses estratos onde essas populações mais se concentram no nosso país. Então isso abre para nós, como pesquisadores, um flanco muito importante para que a gente pesquise o quanto que a miséria e também os padrões genéticos se associam ao acesso à alimentação e, portanto, insegurança alimentar e também, claro, sobretudo, a obesidade. Nós somos um país, Gutenberg, de dupla carga de malnutrição. Países de renda média como o nosso, eles coexistem entre obesidade e fome. No mapa da fome, nós somos o 33º país ali em localização. Nós não somos um país de famintos, como já fomos em outra época. O nosso custo hoje é, sobretudo, com o tratamento do excesso ponderal, que já consome 2,1% do nosso PIB. E a gente tem que estimar que até 2048 nós figuraremos ali entre as 5 maiores populações obesas do mundo. Nós somos o país que mais cresce em obesidade hoje na América do Sul e Caribe. Bem, Cleito, o assunto é extremamente importante, mas vamos dar um intervalo. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e daqui a pouco vamos retornar. Nos aguarde, não saia daí. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Meu Doutor, conversando aqui com o Dr. Cleito Camargo. Cleito, vamos falar de inovação, seja tecnológico ou de processo. Como ela pode ser aliada à promoção de alimentos alimentares mais saudáveis e na prevenção da obesidade, tanto individualmente como coletivamente. Ok. Bom, a primeira coisa é a gente conseguir
fazer com que a população entenda o que é alimentação saudável e mostrar que isso não é um problema em relação ao orçamento, que é possível sim comer comida de verdade e não, esgarçar o seu orçamento destinado para a comida. Isso é a primeira coisa. Então, como isso deve ser feito? A gente precisa hoje, já existe, a gente tem os guias de alimentação regional e saudável lá no Ministério da Saúde, na Coordenação Geral da Política Nacional de Alimentação, que deixa isso muito claro e são documentos muito bem feitos, muito bem construídos ao longo de mais de 3 décadas de Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Mas hoje, Gutenberg, nós precisamos, e aí a minha preocupação mesmo, ela é em torno do excesso ponderal. Nós precisamos de uma política de atenção exclusiva ao excesso ponderal. A obesidade é tratada dentro do SUS como linha de cuidado, mas a gente não tem uma política que trate isso exclusivamente e que seja transversal e atravesse várias áreas do Ministério da Saúde, que vão desde a atenção primária até a alta complexidade, porque a obesidade ela atravessa todos os segmentos da atenção. Vamos abordar aqui uma questão importante, é o marketing, né? O marketing no acesso a alimentos vai levar à desigualdade e todo o adoecimento por conta da obesidade, do excesso de peso, que é um problema que você colocou. E uma questão também, qual a dificuldade que se tem em fazer com que o segmento empresarial entenda isso? Porque se o produto está no mercado, é porque tem um segmento que se beneficia disso. Está se beneficiando exatamente do adoecimento da população. Como é que você aborda essa questão? Bom, o lobby da indústria alimentícia ele é tão potente como foi o lobby da indústria do cigarro nos anos 70 e 80. Então a gente está falando de um processo custoso que envolve inclusive uma rede política internacionalmente espalhada, que envolvem recursos de volumes extraordinários e que necessariamente tem que ser combatido com uma iniciativa estatal. Eu volto a dizer isso. A nossa política de combate ao tabagismo no Brasil é uma das mais bem-sucedidas no mundo. A população nossa de fumadores hoje, tabagistas, é uma das menores que tem aqui na América do Sul e Caribe. Eu diria que no sul global todo, nós somos os que menos fumam. E isso daí é repercutido por uma política muito bem feita, dos anos 90 em diante, embora hoje a gente tenha discussões sobre cigarro eletrônico e companhia, mas não tem um décimo, aliás, do impacto que tinha nos anos 80 e 70. A alimentação industrializada é a mesma coisa, Gutenberg. Nós tivemos, com relação ao cigarro, uma política pública desestimulando o hábito do tabagismo. Está lá na carteira de cigarro. Por exemplo. Fumar faz mal à saúde. Nos alimentos multiprocessados, nós não temos isso. Pelo contrário, nós temos um marketing agressivo para que se consuma cada vez mais. A mesma coisa, se a gente for lembrar das propagandas de cigarro nos anos 80, elas associavam esportes de alto rendimento, esportes radicais, com música de rock, ao ato de fumar, como se fosse saudável. A mesma coisa hoje em dia. Temos que resgatar essa visão. A gente precisa de declarar na embalagem o perigo do que está sendo consumido. A gente tem as lupas hoje, que foi iniciativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, muito boa. Você tem uma lupinha ali que ela fala alto em açúcar, alto em gordura saturada, alto em sódio, só que ainda não é suficiente. Não é suficiente. Temos que voltar a resgatar isso, né? Exatamente. É necessário que os políticos se atentem a isso. Exato. Mas a gente tem um lobby aí, né, seduzindo inclusive os políticos. Esse é um problema grave que a gente, em outro momento, a gente precisa também se debruçar sobre isso. Exato. Bem, para quem está nos assistindo e deseja adotar hábitos mais saudáveis, por onde começar? Quais pequenas atitudes fazem a diferença real na prevenção do ganho de peso, da obesidade? Bom, primeira coisa é corpo em movimento. Isso é um fato. Então, o que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como meta mínima de movimentação para que a gente tenha uma vida saudável? 150 minutos
de atividade física por semana. Atividade física não é exercício físico. O exercício físico ele compreende uma atividade coordenada. Por exemplo, a musculação, é uma ginástica localizada, é um esporte de luta ou combate. A atividade física é o corpo em movimento. Eu não posso colocar ali uma caminhada que é altamente subestimada como uma regra de negócio. Meia hora, 5 vezes por semana. 50 minutos, 3 vezes por semana, está muito bom. Essa é a primeira coisa. Tem que gerar déficit calórico. Ponto 2. Eu tenho sempre que sair da mesa com a sensação de que eu não estou cheio. Sair da mesa cheio já está errado. Esse é o ponto. Regra de o que eu como primeiro. Vale mesmo comer salada primeiro do que a proteína? Sim, vale. Se você quiser ainda uma dica mais interessante, come a salada, o legume, depois a proteína e por último o carboidrato. Isso dentro do arranjo metabólico da gente, na regulação insulínica, faz bastante diferença e vai te deixar saciado por mais tempo. E o mais importante, coma aquilo que você sabe que está comendo. Se você teve que desembalar alguma coisa e você não sabe como é que aquele ali foi feito, foge. Essa aí é uma regra muito importante para a gente colocar no nosso dia a dia. São coisas simples, mas que funcionam muito bem. Perfeito. E vamos falar aqui de envelhecimento, né? Envelhecimento é um desafio da sociedade. Sim. Marcada pelo sedentarismo, pela alimentação. O sedentarismo é um fato, a longevidade não tem como a gente ir contra isso, até porque a gente quer ter longevidade, mas longevidade com saúde e com qualidade de vida, né? E aí, quais as mudanças comportamentais que você considera essencial exatamente para promover essa longevidade saudável? Porque a gente precisa viver muito e bem, muito com saúde. Até porque quanto mais você envelhece, mais você precisa de acesso a serviços de saúde, né? E na atual conjuntura, onde você não tem acesso, você não tem geriatra, né? Então temos que ter políticas preventivas. A gente está falando aí de anos de vida com qualidade. Isso é um envelhecimento bem sucedido. Não adianta nós chegarmos numa idade de idoso frágil, que é a partir dos 75 anos, sem autonomia, sem domínio sobre as suas atividades de vida diária, sem estar de posse sobre sua própria vida. A gente tem que ter posse da vida da gente. A Fernanda Montenegro fala isso muito bem, né? Essas doenças neurodegenerativas, elas te tiram da sua vida em vida, né? Ou seja, eu não estou aqui. Então a gente tem que estar aqui, tem que envelhecer por aqui nas melhores condições. Essa agenda começa lá atrás, ela começa justamente aos 25 anos de idade, que é quando você tem aí eu vou ser bem breve, e falar de maneira bem resumida, os bancos de colágeno já começam a ser esgotados, isso faz diferença para articulação, para pele, para cabelo, para unha, tudo lá na frente, depois de 50 sobretudo. A gente tem tempestade de envelhecimento, Gutenberg, aos 20, aos 40, aos 60 anos, que são literalmente tempestades. O corpo, ele de fato, ali reconhece o envelhecimento. Nesses momentos da vida, a gente tem ciclos de envelhecimento muito bem revelados e que mudam, inclusive, metabolicamente o funcionamento desse corpo. Nesses momentos, se você está diante de uma agenda de saúde, você consegue negociar com essas tempestades de envelhecimento. Tem um grande amigo da geriatria que já faleceu, Renato Maia, que ele tem um estudo que diz o seguinte: a gente tem que estabelecer conta corrente da saúde. O que é conta corrente da saúde? É você fazer depósitos a sua vida inteira. Depósito é o quê? Sobretudo, comer correto e se colocar em movimento. Esse depósito, lá na frente, esse investimento que você fez, ele vai começar a ser sacado a partir dos 60 anos e você vai conseguir investir cada vez menos. Se você não fez esse investimento lá atrás, você vai sacar e entrar no cheque especial. Esse cheque especial muitas vezes significa não ficar por aqui mais. Outra questão importante falando em envelhecimento, eu costumo, até uma palestra que eu falo sobre isso, é envelhecimento com qualidade de vida, mas abordando a questão financeira. Sim, a autonomia. É importante também, porque se você envelhece e não tem condições de financiar, né, o tratamento... Que ali é financiamento, é custeio já. O investimento foi lá atrás. Mas aí não se tem uma cultura nesse sentido. Estamos chegando à longevidade, mas não nos preparamos para ela. Exato. Né? Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, você poderia compartilhar um exemplo prático de como a pesquisa, uma campanha de comunicação em saúde, conseguiu impactar positivamente os hábitos alimentares de uma comunidade ou um grupo específico?
tem um case aí, alguma coisa nesse sentido? Pois é. É muito ruim como pesquisador da área de saúde, como gestor, inclusive, né, que contribui, enfim, para a saúde coletiva nesse aspecto, a gente não consegue encontrar hoje um modelo exitoso. Eu diria que o modelo mais exitoso, ele está em curso hoje, que é o Sistema Nova do NUPENS da USP, que é esse que trata dos ultraprocessados. Eu acho que isso hoje, ele incorpora também a ação da Anvisa em relação a essa identificação da qualidade dos alimentos. Eu diria que hoje é o que a gente tem de mais bem sucedido. Em história pregressa, foram atitudes muito isoladas que a gente não consegue nem se recordar. E aqui no Distrito Federal, especificamente, como é que estamos? Estamos avançando, estamos atrasados? Não há preocupação? Como é que está a saúde pública do Distrito Federal nesse aspecto? Bom, não há preocupação alguma nesse aspecto aqui. Até porque existe uma postura populista em torno do combate à fome, à desnutrição, à miséria, que é importante, sim. Todos os governos, sejam eles municipais, estaduais, o governo federal, aqui é cidade-estado, né? Então a gente tem um comportamento diferente, devem se ocupar disso também. Mas hoje a ocupação em torno da política de combate ao excesso de peso, ela tem que ser tão ou mais importante do que aquela que combate a fome e a desnutrição. E não tem no Distrito Federal, isso é um fato. Cleito, eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, o espaço para você anunciar suas redes sociais, onde possam lhe encontrar quem nos assiste. Fique à vontade. Perfeito. Eu vou comunicar o meu contato de Instagram, que é a rede que eu mais utilizo, é onde eu mais me comunico em relação à atividade profissional. Lá tem as minhas colunas que eu publico semanalmente no portal de notícias, as minhas participações em programas de TV e tudo mais. dr.claytoncamargos, dr.claytoncamargos, CLAY. Bem, mais uma vez, obrigado e obrigado a você que nos assiste. Até o próximo domingo, às 13 horas, aqui na TV Brasília, Canal 6.